anatomia cardíaca para poder chegar nas funções cardiovasculares. Então, o coração, né, a circulação vai remover os produtos de degradação, vai transportar o oxigênio, regulação de temperatura, transporte de nutrientes. E, embora o coração ele possua uma inervação interna, que lhe permite regular o seu próprio ritmo, conduzir os estímulos, os internos, apresentar a capacidade de contração. Essas funções estão fortemente ligadas ao sistema nervoso autônomo. Sinais elétricos do coração, atuação ele é crucial, né, para o correto funcionamento de todos os órgãos, o sistema nervoso autônomo, aparelhos de todo o corpo humano, para contribuir com a manutenção e o equilíbrio fisiológico interno. Essas respostas regulam as respostas autonômicas pelo sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. Então, através dos órgãos, o simpático e o parasimpático, ele vai ter a natureza de uma ação cooperativa e interdependente. Então, o parasimpático, eu vou ter a sensação de lutar, ou fugir, comer ou repousar. Os efeitos do sistema nervoso sobre os órgãos. Então, no parasimpático, ele vai contribuir para a questão ocular, contribuir a pupila, estimular a salivação, reduzir batimentos cardíacos, contrair os brônquios, estimular o pâncreas e o estômago, a vesícula, a bexiga, né? E promover a ereção. Os simpáticos, ele vai ter também essas funções de resposta, de estimulação e resposta. Pessoal, a apresentação não está aparecendo para vocês? Pessoal? Yeah, it is audible, Posso Camlia. continuar? Sim, yes. Posso continuar? Yes, yes. Sim. Só baixar essa parte aqui. Então, a variabilidade da frequência cardíaca, enquanto ela se refere ao número de vezes que o coração vai bater por um minuto, ela vai medir os intervalos entre R e R, conhecidos como a variação entre o intervalo do batimento, medido em milissegundos, que pode variar de vários fatores. Então, eu meço, né, através do aparelho, essa distância entre os intervalos R e R, o movimento, e aí a gente trabalhou a obesidade.
Então, a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes que foram submetidos a cirurgias pós-bariátricas. A obesidade, ela está definida como um excesso de tecidos adiposos a danos corporais, é uma epidemia que está aumentando cada vez mais no mundo, né? Geralmente avaliado na prática clínica através do índice de massa corpóreo. A cirurgia bariátrica, ela é um procedimento cirúrgico destinado ao tratamento dessa obesidade severa, indicado para as pessoas que conseguiram perder peso por meio de métodos tradicionais, como dieta e exercícios, e apresentam riscos de saúde devido ao excesso de peso. Então, hoje é uma cultura, né, no Brasil, a questão do aumento dessa obesidade, e muitos pacientes estão sendo passados por uma intervenção através da cirurgia bariátrica, que tem aí dois métodos, pode ser através do sleeve ou do bypass, que são técnicas cirúrgicas para ser realizada essa redução nesse estômago. O artigo, ele teve base de avaliar esse impacto no exercício da variabilidade da frequência cardíaca pós a cirurgia, e foi enfatizado o crescimento da obesidade e necessidade dessas intervenções, a importância das terapias não farmacológicas, a relação entre os exercícios e a variabilidade da frequência cardíaca, necessidade de uma revisão sistemática e a qualidade dessa evidência. O critério de seleção foi feito através do PICO, e aí a gente originalizou através de periódicos revisados por pares, publicados desde o início da base de dados de 2023, e na extração de dados foi feito os dados relativos, desenho desse estudo, as características desse participante, a intervenção e os protocolos de exercícios dos respectivos estudos, extraídos dos estudos primários que eu vou apresentar na tabela. Dados ausentes eram solicitados e entrada em contato com os autores do estudo correspondente. Então, foi feito através da tabela Prisma, que dos artigos foram selecionados somente os 4 artigos para apresentação, para a elaboração desse artigo. O risco de viés, ele mostrou um alto risco dos autores. Então, de acordo com Belize, Castelo et al., Castelo Simões e o Rich, a gente avaliou, né, o processo de randomização, de intervenção e os níveis de evidência através do grade. A análise qualitativa da revisão sistemática, ela foi executada para descrever os dados sobre cada estudo concluído. Cada estudo foi introduzido em textos e tabelas. Os resultados da análise qualitativa individual por estudos foram realizados através dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca na intervenção do controle desses protocolos. E na quantitativo da meta-análise foi selecionar as referências, estimulou-se a possibilidade de meta-análise, as referências foram baseadas dentro da base de dados PubMed, Cielo, Scopus, Web of Science, e a gente selecionou, separou e foi filtrado para o Rayan, e aí selecionado somente aqui, ele ficou os 4 artigos. Dentro dessa meta-análise foi feito em uma situação positiva, apresentamos os valores da variabilidade da frequência cardíaca, as informações necessárias para construir a meta-análise foi um período pré e pós essa intervenção. Assumimos o critério de extrair todos os dados oferecidos entre os protocolos no pré e no pós. Aqui foi identificado os estudos. Então, dentro dessa tabela, os resultados ficaram, então, tinham ficado 7, aí foi excluído mais um. A gente excluiu estudos que não eram inglês, desculpa. A discussão foi iniciada para avaliar os efeitos dessa variabilidade da frequência cardíaca como principais conclusões. A meta-análise não foi reconhecido nenhum efeito significativo do exercício na variabilidade da frequência cardíaca. Avaliação da qualidade da evidência através do GRADE, o SDNN, o PNN 50, o SD1, o RMSSD, ele apresentou uma certeza muito baixa,
E a avaliação do risco de preconceito enfatizou a preocupação relativa à avaliação cega e outros riscos de viés. Então, dentro da figura, essa meta-análise, dentro do SD, o diagrama, ele se aproxima dentro do o diamante negro, dentro do gráfico floresta, ele se aproxima bem dentro da linha média, dentro do SD1, ele tem uma variação de curto prazo dentro desses intervalos, que é igual o do SD, o HRV. O RMSS, a raiz média foi da diferença sucessiva dentro da figura do PNN 50, ele apresenta uma diferença de duração de mais que 50 ms, e no SDNN, o RR normal registrado no intervalo de tempo. Teve um desvio padrão de todos esses intervalos de tempo. A conclusão do artigo, que é essa revisão sistemática com a meta-análise, ela não encontrou efeitos significativos do exercício na variabilidade da frequência cardíaca em repouso após cirurgia bariátrica. Além disso, nenhuma decisão pode ser tomada devido à baixa certeza dos resultados através da análise do nível de evidência. Portanto, recomendamos mais estudos para essa pesquisa, e esse artigo já foi publicado. Obrigada, desculpe pelas falhas.